Oi, gente! Hoje eu estou aqui com Agni Santoro. Tudo bem, Agni? Tudo bom. Prazer em ter você aqui. O Agni tem um trabalho muito bacana que ele vai contar pra gente daqui a pouquinho sobre o diálogo masculino. É um grupo, né? Tá. E ele vai contar pra gente. Mas antes disso, a gente vai aí discorrer uma conversa gostosa. Agni, o que você aprendeu sobre o que é ser homem? Uau, é uma pergunta já complexa. Acho que a gente, estudando um pouco sobre esse assunto, a gente começa a descobrir um monte de coisa do que não é ser homem, né? Porque por mais que os homens tenham um lugar de privilégio dentro da nossa sociedade, também é colocado muita coisa do que é ser homem. E até foi criado um conceito do man box, né? A caixa do homem, então tem que ser branco, hétero, provedor, forte, insensível, dá conta de tudo e é inalcançável, né? Nós homens não conseguimos alcançar isso, ou vivemos um esforço muito grande para conseguir alcançar isso. E isso faz com que nós não conseguimos ficar em paz, assim, e vira um sacrifício. E aí fica esse estresse, né? Que causa os homens ficarem maus, causam agressividade extrema, porque vira uma panela de pressão. Então a gente vendo tudo isso não é ser homem, né? Até hoje em dia o conceito masculinidade é colocado no plural, masculinidades, porque existem muitas formas de serem homens, né? Legal, legal. E lá no seu projeto você trabalha muito isso? Sim, né? Conta Então, um pouquinho pra gente. com o diálogo masculino, ele tem várias frentes, né? Primeiro, buscando estudar um pouco desses conceitos, né? Dar apoio a diversos projetos e parcerias. E também organizar rodas de homens, tanto só de homens, como algumas mistas também. E realmente aprofundar nesses temas, né? De discorrer sobre diversos temas, sobre vulnerabilidade, emoções, sexualidade, medos, todos os processos que envolvem o ser humano, né? Não é nem só os homens, é todos os seres humanos. E como é importante a gente questionar tudo isso, aprofundar, falar, né? Que é um desafio para a maioria de nós homens. É falar. É. E agora, assim, me diz pra você pessoalmente, de que forma você acha que o machismo te atrapalhou ou te atrapalha ainda na sua vida? Como é que é isso? Eu vejo que de muitas formas, né? Por mais que eu tive uma criação não super machista, né? Eu vejo que uma dificuldade em acessar sentimentos, né? Por mais que tive um pai sentindo, chorando, se expressando, né? Teve momentos que na minha vida eu passei momentos bem difíceis e que eu sentia que eu queria chorar e não conseguia. E aí eu assisti um filme bonito, tanto lindo quanto às vezes triste, e eu chorava. Eu falava, poxa, mas se eu consigo chorar, por que eu não consigo chorar pelas minhas dores, né? E aí eu vi onde eu estava preso ainda, como realmente em algum lugar eu não conseguia me expressar, meu medo, minha vulnerabilidade, meus sentimentos. Então esse é um dos aspectos que eu acho que é bem forte para os homens e para mim foi. E ao mesmo tempo esse machismo de realmente, né, que vem da misoginia, que é sentir a mais, né? Então ver as mulheres como menos, como, sabe, de falar, não, ela é incrível, assim, mas tem um mais, né? Tem alguma palavra que quer dar, alguma coisa. E eu vejo que isso é um conceito, porque quando eu parava e pensava, eu não nem eu acreditava naquilo. Mas era algo que era repetido automaticamente, assim. E aí, nesses momentos, eu fui vendo quanto, né, preconceitos, e aí todos os preconceitos vão se derivando para muitos, né, outros tipos. E eu falei, não, eu não acredito em nada disso, por que ainda estou sentindo, pensando, fazendo dessa forma, né? Quer dizer, é uma desconstrução constante, né? Sim, sim, a gente fala que é um processo de desconstrução, e acredito que não vai acabar nunca, ainda mais porque vivemos numa sociedade patriarcal machista que continua perpetuando essas ideias, né? Porque não é só da educação familiar, né, que vem essas mensagens. É da sociedade como um todo, né? De todos os grupos, da escola, né? Não tem como fugir disso, né? Sim, comercial, Ainda não, né? comercial, você vê tá vendendo um carro, tem lá uma mulher seminua, né?
Por quê? Porque tem esse apelo. Então, ainda é essa objetificação da mulher e isso fica na cabeça dos jovens, na cabeça das pessoas, né? De uma forma que limita mesmo esse pensamento. Né? Sim, sim. E nas profissões, né? Em todas as profissões a gente vê essa diferença, né? Na sua profissão, como é que é isso? Tem muita mulher? Você hoje é terapeuta, né? Tem bastante mulher, né, na terapia. Mas você teve alguma outra profissão que você não enxergava a mesma oportunidade para as mulheres? Olha, é isso. Eu sou terapeuta holístico e realmente tem muito mais mulheres nessa área. Que foi até uma das formas que me fez querer trabalhar com homens, é de ver isso, nesses processos de cura, de autoconhecimento profundos, quanto os grupos, ele é formado majoritariamente de mulheres, né? Então todos os retiros, cursos, 80%, 90% é de mulheres. E eu falei, poxa, cadê os homens que não estão se trabalhando, né? E isso me deu vontade de aprofundar nisso, de chamá-los, né? E eu também trabalhei bastante com cozinha, né? Então fui cozinheiro, chefe de cozinha. E é uma profissão que tem mais mulheres, mas ao mesmo tempo tem um destaque maior para os homens, né? Então você vê lá dezenas de cozinheiras e o chefe de cozinha. E que o cara, muitas vezes, né? Às vezes é muito bom, às vezes não faz nada. Quem faz tudo é ali, ele, né, põe ali o azeite em cima e fala que... Então, representa ali muito, né, esse machismo mesmo. Agora me fala, conta pra gente aqui a história do curso de dolo, que é uma profissão hoje 99% do universo feminino, né? Como é que foi para você essa experiência? E assim, inclusive das barreiras, né? Que você eventualmente enfrentou nessa jornada. Eu não tive muitas barreiras, né, nesse processo. Eu me vi deparado desse universo quando, né, minha ex-companheira ficou grávida. E eu comecei a estudar. Por sorte, eu estava num ambiente, né, morando com alguns amigos que também tinham acabado de ter um filho, que estavam estudando muito sobre isso, que fizeram parto domiciliar natural humanizado. Então eu já estava ali perto de tudo isso e com acesso a livros, a informações, e comecei a pesquisar tudo isso. E teve cursos e palestras, né, lá perto do meu ambiente que eu estava vivendo, e eu resolvi ir também. E comecei a participar e comecei a gostar. E aí teve o nascimento da minha filha, que foi em casa, né, que foi super incrível com uma parteira. E depois disso a gente foi convidado por um casal de amigos para acompanhar o parto deles. E como doulos, assim, mas a gente não tinha feito curso nenhum, tinha lido muito e realizado o nosso, né? E aí a gente estava lá dando apoio e foi uma parteira muito especial. E ela dava curso de parteira e ficou falando pra gente como que era o curso de aprendiz de parteira, na tradição, né? E ela segue muito esse lado tradicional, então com as ervas, com as plantas, coisas que me fascinaram muito, porque eu já tinha esse estudo, né? E aí, quando ela foi, aí minha ex-companheira falou, eu vou fazer esse curso. E, tudo bem, minha filha era pequena, eu falei, tá, eu vou acompanhar porque minha filha, vou cuidar dela, né? Ela vai... E aí todo mundo falou, o curso que vocês vão fazer, o curso que vocês vão fazer. Eu falei, mas eu vou fazer o curso? E aí eu falei, puxa, será? E aí eu fui meditar e me veio. Eu falei, olha, faça assim. E fui super bem acolhido, fui super tranquilo. Depois a gente atuou em diversos partos e foi muito legal, né? E aí eu sinto isso, né? Foi muito bom a minha presença lá, mas a presença também da doula, da parteira, né? Eu conheci um parteiro lá no Nordeste, quando eu fui fazer o curso, e ele já tinha feito alguns partos também, mas eu acho que é importante, né? Que é um ambiente feminino, então essa prerrogativa eu acho que é muito importante desse universo, que inclusive é algo que eu descobri muito, assim, a importância do homem nesse momento do parto. Até pro pai da criança ali, né? Sim. Porque fica meio que de canto, né? Isso, de chamar esse homem, chamar o pai e acolher. Acolhê-lo e
ver, porque é importante a figura dele, de dar esse apoio, dar esse suporte, e para o homem é uma cura muito grande. Foi algo que eu percebi no parto, né, da minha filha, e vários que eu participei também, porque o homem, ele é importante, só que ele é o último da fila. Então tem a criança, tem a mãe, tem a parteira, tem a doula. Tem a avó. Muitas vezes a avó, e depois vai ter o marido. E ele é importante ali naquele momento, só que ele é o último da fila. E para nós homens, né, dentro desse tema patriarcal machista, isso é uma cura muito grande. Porque a gente fala, eu sou importante, mas eu não sou o primeiro. E essa cura, acredito que todos nós homens precisamos ter para a gente começar a desconstruir esse machismo, né? Que maravilha, né? Se todos pudessem passar por esse processo, né? Que tem alguns que já não vão passar mais, né? Já nasceram os filhos, enfim, né? Mas que legal. E você tem 2 meninas, né? 2 filhas. Como é que é essa conversa com elas, né? Sobre o que é ser mulher, o que é ser homem? Rola esse papo? Ainda não, elas ainda são pequenas, hoje eu não moro com elas, e como elas moram longe, né, não moram na mesma cidade que eu, a gente acaba conversando e não sinto ainda de que dá para aprofundar nesses temas, assim, mas algo que vamos, né, indo pelas beiradas, conversando, mostrando, tentando fazer diferente, pelo exemplo também, então de mostrar sentimentos, emoções, né, não valorizar essa coisa de menininhas, né, então só brinca disso, só brinca daquilo, de permitir brincar com o que quiser, não valorizar só a princesa, não elogiar só como bonita, e sim mostrar as competências, os talentos. Então eu acho que isso faz uma grande diferença. E eu vejo que é um começo, né? Por mais que a gente não precise sentar e conversar, vai trazendo um campo onde já faz uma diferença. Na verdade, essa educação é no dia a dia, né? É com as coisas que a criança faz no dia a dia. É que vem essa mensagem, né? É bem isso, você não precisa sentar e vamos conversar, né? Mas ali no exemplo, né? E no cotidiano. Bom, mas eu sei que no seu universo os homens já são um pouco mais evoluídos, né? Em relação ao machismo. Mas como é que é, assim, com os amigos, aqueles amigos que ainda têm aquelas piadinhas machistas, aquele comportamento machista? Como é que você consegue passar sua mensagem? Como é que você reage quando você tem um amigo com um comportamento que você não concorda? É um processo delicado e eu muitos anos de militância em diversas áreas, assim, e eu vejo que ser radical muitas vezes não adianta. Mas de tentar essa conversa, muitas vezes no momento não dá para fazer alguma coisa, que está naquela roda de amigos e fez aquela piada machista, preconceituosa, e você fala ali, todo mundo ri, assim, mas depois de chamar de canto, né, de falar. Então vejo que são várias estratégias para cada momento, para cada pessoa, mas é algo que eu vejo que é muito importante, né, na gíria que a gente fala aí, de ficar não passar pano, né? Então, de não, ele é assim mesmo, ele é machista mesmo. Não, acho que não tá certo, né? Hoje tem, mas agora tudo é politicamente correto, é mimimi. Não, olha, né, se numa piada um só tá rindo, o outro tá sendo humilhado, não é piada, né? E eu acho que isso é importante a gente perceber, porque realmente estamos mudando nossa consciência e nem todos estão percebendo isso e gera alguns atritos, né? Tem o comercial que a Gillette fez, né, que está no YouTube, gerou muita controvérsia porque mostra isso, né? O homem ali fala, isso é coisa de homem, né? Estão brigando, estão discutindo, isso é coisa de menina, é coisa de homem. E eu acho que não, eu acho que a gente, né, masculinidades, ser homem é muita coisa. E sinônimo de agressividade é masculinidade tóxica, não é masculinidade, né? Então acho que eu venho combatendo, venho conversando, venho trocando ideia, me zoam, brincam comigo, lá vem o chato, lá vem... Tá tudo bem, né? A gente... eu sinto que é importante, que é uma missão, e muitos depois vão, comecei a perceber isso, aquilo, né? Aos pouquinhos a gente vai mudando. Eu sei que tem pressa, mas...
Mas dá para fazer, né? É possível, né? E infelizmente a gente vê isso também, né? Quando o cara quer ir para uma linha mais legal, sempre tem as piadinhas, né? O cara que precisa ir embora mais cedo da rodinha, do futebol, para dividir a tarefa da casa com a companheira, sempre tem alguém que faz uma piadinha, né? Isso é difícil lidar, né? Para algumas pessoas é muito difícil, né? Sim. E eu acho que a gente precisa entender isso e acolher e ver né? O que a gente pode fazer, inclusive com essas pessoas, né? E como é que a gente orienta isso? E o que desse movimento Homens Não São Inimigos, quando você viu isso, o que te chamou a atenção? O que ressoou? Por que você falou, quero me juntar? Qual foi o seu chamado para esse movimento? Então, eu sinto que é um movimento real, né? Porque eu acredito que é isso, é igual masculinidade não é sinônimo de masculinidade tóxica. Então, assim, temos que combater o machismo e não os homens. E eu vejo que o machismo está em diversos lugares e todos nós precisamos juntos combatê-lo. Então, para mim faz muito sentido esse movimento. Eu entendo que, né, por tudo que eu tenho estudado e visto, inclusive tenho estudado muito violência, né, contra a mulher, desigualdade de gênero, que ainda é difícil ouvir isso, né, para muitas pessoas, porque vê ainda no homem esse agressor que é real, né, que está ali nas estatísticas, está ali, né, no dia a dia de muitas e muitas pessoas e principalmente as mulheres. Então, mas ao mesmo tempo vejo que muitos homens estão começando esse processo de desconstrução, estão empenhados nisso. E quando a gente pode se reconhecer, estar junto, trocar ideias, aprofundar, eu vejo que todo mundo vai ganhar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o desafio, né, de quebrar esse padrão de homem igual a violência, homem igual a ameaça. E para nós homens eu vejo que é importante a gente, né, não ser um movimento que está passando a mão na nossa cabeça, né, de ai não, vocês também são vítimas. Sim, o machismo também prejudica os homens, mas é diferente, né, nós estamos trabalhando para poder expressar nossas emoções, para poder pôr um brinco, pôr uma saia, sentar dessa forma e não ser zoado, não ser... E as mulheres estão lutando pela sua vida, por não serem abusadas, assediadas, coisa que é muito pesado no dia a dia. Eu entendo que para o homem, né, e principalmente para mim que trabalho com educação parental, né, com terapia de relacionamento sexual, que os homens trazem um peso muito grande que é muito difícil de lidar, né? Quando tem que falar de emoção. E assim, eu sempre oriento os pais que trabalhem isso já desde a infância, né? Com os meninos, que menino pode brincar de boneca, menino pode usar rosa, menino pode pular corda, pode dançar, né? Para chegar na vida adulta com uma leveza, né? Que hoje os adultos ainda não chegaram, né? Não conseguem acessar essa leveza. E eu vejo que assim, a gente tem um trabalho com os homens que já são adultos e a gente tem um trabalho muito grande com a criança que está em formação, né? Porque eu sonho com o dia que a gente não precise falar nem de machismo nem de feminismo, que a gente fale das pessoas, né? Que a gente trate as pessoas com todos os direitos, né? E todas as oportunidades sem nenhuma diferença, né? Então eu vejo que assim, trabalhar com esses homens é importante, né? Trabalhar. E eu vejo que um homem ouvir outro homem é mais fácil, é mais tranquilo do que ouvir uma mulher falando, né? E apontando os seus tudo que a gente já falou aqui, né? Tudo que a gente já sabe em termos de violência. Então eu entendo que o lugar de fala do homem precisa estar aberto, né? E esse é o objetivo do movimento, é de trazer esse espaço, né, de trazer os homens para falar, né, das suas aflições, e das suas angústias, né. Agora diz pra gente, você tem algum recado, alguma mensagem final que você queira deixar? Acho que a mensagem é para os homens mesmo, né, de vão, assim, né, se empenhem porque traz benefício para todo mundo. Quando a gente começa a perceber
o quanto o machismo é danoso para nós, para nossa sociedade, para as mulheres. E esse machismo também tem várias facetas, né? Então, ele atinge diferente o homem negro, atinge diferente o homem homossexual, né? A questão das classes. Então, tem diversos aspectos e quando a gente começa a perceber isso, vai ajudando a desconstruir aquelas cascas, aqueles medos, aquelas crenças mesmo. E é algo que é muito bom a gente poder falar, a gente poder trocar, a gente vê que não é o único, né? Então, muitas rodas, a gente fala um problema e fala, nossa, sério que vocês pensam assim também? Que vocês vivem isso, que vocês sentem isso? Então, é algo que as mulheres já estão fazendo, né? Há muito tempo e que nós homens paramos de fazer, né? Quando a gente saiu da fogueira, né? Lá atrás, né? E que é bastante importante mesmo estudar e perceber, né? A história do machismo, a história do patriarcado, que foi construído e hoje nos dá poder. Então, nós temos um lugar de privilégio, então tem que reconhecer esse lugar de privilégio para poder também ver o lugar que nos machuca e o quanto isso oprime, né? Principalmente os não privilegiados e também oprime a nós, né? E usar essa força, né? Usar essa força que é muito grande, né? Para juntos, homens e mulheres, a gente conseguir um lugar mais justo na sociedade, né? Sim, porque é isso. E temos que, né, para afirmar que homens não são inimigos, nós precisamos deixar de ser. Então, precisamos ter mais consciência, precisamos deixar de nos machucar e deixar de machucar os grupos minorizados, né? Porque não são minorias, são minorizados. Sim. Isso é muito importante dizer, né? Porque mulher não é minoria, mulher é 50%, 51%, né? 51% da população, então não é minoria. Bom, gente, hoje o papo foi com a Agni, muito legal, muito obrigado. Como é que as pessoas te encontram nas redes? Então no Facebook tem o Diálogo Masculino, né, que é uma página onde a gente coloca os eventos, coloca informações, compartilha várias coisas. E no Instagram, agni.diálogo masculino. Legal. Então é isso, gente. Continuem acompanhando porque vem mais conversa boa por aqui. #Homens não são inimigos.